Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo ver direitinho o arquivo? Alô? Por favor. Gente, mesma orientação. Quem tiver dúvidas, utiliza o microfone que eu não consigo ver o chat, tá bom? Perfeito, tá dando para ver. E antes que vocês me perguntem, dizendo, monitor safado, cadê aquelas duas questões que você disse que ia resolver? Não estou vendo elas aí. Como eu expliquei para vocês, como a gente teve um engrossamento da nossa matéria, eu achei por bem aumentar aquelas questões. Aquela última questão ficou mantida. E aquela questão dos errinhos, eu aumentei alguns tópicos a mais, tendo em vista que nós avançamos bastante no conteúdo, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos começar devagarzinho, sem pressa, fazendo uma revisãozinha da nossa teoria geral dos recursos, certo? Vamos lá. Aquele mesmo esquema que vocês, quem já é meu monitorado de outras monitorias, sabem. Eu jogo um monte de afirmação, mas nem todas elas são verdadeiras. E vou pedir, se tiver errado, onde é que está o erro, certo? Vamos nós. O item A nos diz o seguinte: o direito de recorrer é consequência do devido processo legal e independe da ocorrência do prejuízo, tanto de natureza material como processual. Isso é verdadeiro ou é falso? É falso. Certo. Onde é que está o erro? Eu vi que independe da ocorrência do prejuízo. Tem que ter o prejuízo. Exatamente. Para você recorrer de toda e qualquer decisão judicial, necessariamente, ou melhor dizendo, para termos isso aqui, a legitimidade e interesse em recorrer, nós temos que ter essa palavrinha-chave, sucumbência. Sem isso aqui, meus amigos, não adianta de nada. Quando o recurso chegar lá nas mãos do relator e ele vê que você não tem legitimidade e não tem o interesse em recorrer, ele vai inadmitir teu recurso e ainda vai dizer: você não tem mal o que fazer, não, meu filho, vai procurar uma lavagem de roupa. Não nesses termos ele diz, certo? Inclusive, Júnior, só para acrescentar, essa semana, uma pessoa que não era advogado da parte estava lá querendo exigir coisas. Aí disse assim: meu filho, você não. Primeiro, você nem é advogado, o que você está fazendo aqui? Renata, mas tem um porém. Em relação ao advogado, eles têm acesso amplo e restrito aos processos, às unidades, às dependências do fórum e não precisa pedir licença. Está lá no Estatuto da OAB. Eles apenas pedem licença, questão mesmo de educação, né? Mas, pelo Estatuto da OAB, eles podem entrar à vontade. Só mas ele queria dar acesso ao processo se tiver a restrição, segredo de justiça. Aí, ele não sendo advogado de ninguém, nada a ver. Aí, realmente, você está correto em dizer: meu filho, se habilite nos autos, vá formalizar a procuração para depois você ter acesso. Isso. Mas, assim, o acesso é amplo e restrito. Qualquer um de vocês quiser ver processo, pode ir lá no fórum pedir: eu quero ver um processo. Não dá para ir agora, né? Porque está fechado por conta da pandemia. Uma pena. Vocês lembram qual a diferença entre a legitimidade e o interesse em recorrer? Só para a gente fazer uma revisãozinha rápida. Por exemplo, eu só posso, para determinado processo, constituir um advogado para ter acesso a ele. Aí é a legitimidade. Uhum. E o interesse é aquilo que é motivado a querer. Eu estou falando a grosso modo. Não, tranquilo, sem problema algum. Gente, vocês lembram em estudar essas duas palavrinhas lá em TGP? Legitimidade e interesse são as nossas condições da ação, que também se aplicam aqui na nossa matéria. Quando ele fala em legitimidade recursal, você tem que ter participado de um processo de alguma forma, sendo parte, sendo terceiro, mas tem que ser um terceiro prejudicado, ou MP.
seja na condição de parte ou custos legis. Custos legis é o nosso fiscal da lei. E isso, meus amigos, está previsto em um artigo específico. Artigo 996 do CPC. Deixa eu só conferir aqui. Esqueci até de abrir o CPC. Ô, monitor, velho. Tô dizendo, gente, hoje eu tô doido, porque é muita coisa. Mas vai dar certo. Vou aumentar aqui para vocês verem. Aqui. Esse artigo específico, o 996, ele traz exatamente essa questão, a legitimidade recursal. Quem pode recorrer da decisão? A parte vencida, exatamente aquele que sucumbiu, o terceiro prejudicado e o Ministério Público, na condição de parte ou de fiscal da ordem jurídica. Por gentileza, anotem esse arquivo, destaquem no vade-mecum de vocês, porque é muito importante e é cobrado. É do processo ou do Código Civil esse artigo? Esses artigos é todos do CPC, tá? A gente está estudando o Código de Processo Civil. Opa, arquivo errado. E o nosso interesse recursal, ele diz respeito a duas coisas. A utilidade mais a necessidade. A utilidade consiste exatamente na busca da melhoria. Melhoria em que sentido? Se eu estou dentro do processo judicial, estou na condição de lascado, eu vou recorrer exatamente para qual finalidade? Buscar melhorar a minha situação. Ou seja, então essa é a utilidade. E a necessidade é exatamente em razão de você ter sido sucumbente. Então, para recorrer de toda e qualquer decisão, obrigatoriamente vocês vão ter que atender a esses dois requisitos aqui: a legitimidade e o interesse. E como bem sabemos, para quem na turma da professora Cintia ainda disse, gente, faça uma listinha. Por quê? Esses aqui, legitimidade e interesse, faz parte dos requisitos chamados pressupostos recursais, que exatamente são condições para o recurso ser admitido pelo relator. Lembram? Alguma dúvida? Não. Vou para o outro item. Item B. Eu passo para vocês com essas anotações, não se preocupe. Recurso consiste no instrumento processual com a finalidade de reformar, anular, integrar ou esclarecer a decisão judicial, visando afastar a preclusão, a estabilização da tutela provisória e a coisa julgada, prolongando o estado de litispendência. Verdadeiro ou falso? Paulo, Eu digo que é verdade. esclarecer a decisão. Não acho que isso aí esteja correto, não, sei não. Tudo verdadeiro, meus amigos. Isso aqui... Os embargos, no caso, é para esclarecer, né? Exatamente. Os embargos ou um tipo de embargo? Vou mostrar aqui para vocês. Gente, esse arquivo aqui eu preparei como se fosse uma síntese do que a gente viu até então. Até o presente momento, nós estamos aqui, ó, na unidade 1 do nosso ABA. E nós estamos estudando Teoria Geral dos Recursos. Até o presente momento, as duas turmas viram as disposições gerais, rememoração dos conceitos lá de Processo Civil 1, TGP e Processo Civil 2, as diferenças, o que é um recurso, o que é uma ação autônoma, o que é um sucedâneo, quais são as técnicas de julgamento,
apenas pontapé inicial. E o conceito, o objetivo e a finalidade dos recursos, certo? Como foi dito para vocês, meios de impugnação das decisões judiciais é uma categoria única e pode ser subdividida em recursos, ações autônomas de impugnação e sucedâneos. O recurso, conforme está escrito aqui na tela, basicamente é aquele meio instrumento processual que é interposto com a finalidade de reformar ou anular a decisão judicial. Em situações excepcionais, no caso dos embargos de declaração, conforme o artigo 1022, que eu posso até mostrar aqui para vocês, cabe embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer a obscuridade ou eliminar contradição. 2. Suprir omissão do ponto de vista ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. E corrigir erro material. Isso aqui, meus amigos, é exatamente a questão do esclarecimento, no caso da obscuridade, da contradição ou da omissão, e na integração, o último ponto, corrigir erro material. Então, temos os objetivos do recurso. Reformar, anular, esclarecer ou integrar decisão judicial. Essa é a finalidade do recurso. Alguma dúvida? Não são os embargos, né? É um embargo de declaração. Exatamente. Cuidado que o bichinho, o filho, está devidamente batizado. É embargo de declaração, porque nós temos outra peça similar chamada embargos de divergência, mas isso é lá no âmbito dos tribunais superiores. E nós temos uma ação autônoma chamada embargos de terceiro, certo? Por isso que tem que dizer o nome do filho bonitinho, embargos de declaração, porque senão vocês vão errar. Alguém perguntou? Júnior, deixa eu te perguntar uma coisa. No caso, o recurso, ele também tem a situação de prolongar o estado de litispendência? Ele tem Pronto, deixa eu voltar aqui para ti. O que é a litispendência? A litispendência não é a pendência do processo? Quando é que o processo acaba, na tua concepção? Ele acaba quando tudo ficou esclarecido, resolvido, né? As partes tiveram uma decisão final, né? E, não, peraí, mas tem alguma coisa a mais. Como é o nome quando é que decorre o prazo desse recurso? Quando é que ela se torna imutável? Quando tem a sentença final, né? Transitou em julgado, né? Não? Exatamente, você falou. Transita em julgado, acabou a litispendência. Não tem mais processo. Morreu Maria Preá. Salvo se você quiser dar ensejo à execução. Isso se tiver alguma coisa para ser executada. Então, é por isso que diz que é prolongada a litispendência, né? Exatamente, é a pendência do processo. Tá certo, entendi. Obrigada, Jana. Por nada. Podem perguntar, meus amigos, fiquem à vontade. Voltando aqui ao nosso bate-papo. Recursos é um instrumento processual, é interposto dentro do mesmo processo com essa finalidade que eu expliquei. As ações autônomas de impugnação, elas têm um funcionamento semelhante ao dos recursos, a mesma finalidade. Mais um detalhe, é um instrumento novo, que é formado através de uma petição inicial. Não é recurso, fora do processo, é um outro processo. Eu estou equivocada quando eu disse que tem casos em que recurso não é dentro do... Tem um tipo de recurso que não é dentro do processo, estou equivocado? Não, é assim. Tem um recurso específico que a gente vai estudar mais à frente. São, como é o nome? Agravo de instrumento. O que é que acontece? Mas ele não está dentro do não, peraí, deixa eu explicar. O que é que nós vimos até então sobre o agravo de instrumento? Vou perguntar para vocês. Onde é que eu vou dar entrada no meu agravo de instrumento? Onde é que eu vou protocolizar ele? No primeiro grau ou no tribunal? No tribunal. Pronto. E quem vai julgar ele? O desembargador. Também no tribunal. Perfeito. Aí, Cláudia, o que é que acontece? Eu vou só desenhar aqui, mas isso aqui eu vou apagar, tá? Nós temos aqui o nosso processo
no primeiro grau. Ele vai continuar seguindo. Foi proferida a decisão, que a gente já sabe que é uma decisão interlocutória, e vai ter os demais atos processuais, até a prolatação da sentença. E pode acabar concomitantemente acontecendo, que pode acontecer, nós temos o agravo de instrumento, que exatamente é a formação de novos autos, oriundos do mesmo processo. Ou seja, apesar de ter essa particularidade, o agravo de instrumento originou do processo do primeiro grau, sim ou não? Ou eu tinha que fazer uma petição inicial e começar tudo do zero? O mesmo. Exatamente. Então, está mantida a regra geral. Exatamente. Proveniente da mesma relação processual, dentro do processo. Aí tem outras particularidades, por hora eu não vou entrar em detalhes, porque senão vocês vão querer me bater. Mas no devido tempo serão esclarecidos. Apesar de ser novo, entendi. Apesar de ser novo, oriundo do mesmo processo. A palavra-chave é essa daí, né? Exatamente. É que é essa particularidade do agravo de instrumento. Por quê? Já pensou se entrasse com agravo de instrumento, o que ia acontecer? O processo de primeiro grau ia parar até o julgamento desse recurso. E quanto tempo ia demorar? Quem me garante que ia ser julgado rápido? Ninguém. E os nossos sucedâneos recursais é uma categoria à parte. Não é recurso, não é ação autônoma de impugnação, mas podem ser aplicados em certos casos. Nós estudamos, inclusive, quem é aluno da professora Cíntia, nós frisamos perfeitamente, falamos do pedido de reconsideração, que aquela petição, juiz, por favor, reveja meu caso, não é recurso, é um mero pedido de reconsideração. E outro exemplo que nós citamos, lembra daquele caso que foi dado uma liminar dizendo basicamente o seguinte: só entra aqui no estado do Ceará se tiver as 2 doses da vacina ou teste negativado para Covid. Ao que foi que aconteceu às vésperas do domingo? Cassaram a liminar por conta disso aqui. Pedido de suspensão da segurança. Não foi recurso, não foi um novo processo, foi um mero sucedâneo recursal. Entenderam? E apenas um último detalhe. O que eu vou utilizar no caso? Varia conforme a sua necessidade, a sua urgência. A gente pode utilizar mais de um, sem problema algum. Questão de estratégia do advogado. Daí o porquê, o conhecimento desses instrumentos. Você tem que conhecer o vasto rol de instrumentos à sua disposição. Já pensou? Vamos fazer uma analogia com o médico. Médico cardiologista. Ele só sabe do raio-x. Raio-x resolve alguma coisa, meu povo? Vocês iam se consultar com um médico que só sabe fazer raio-x? Eu não. Cidade da medicina, né? Da mesma forma. Vocês não vão entregar o direito de vocês na mão de um advogado Zé Doidinho que tem na cabeça. Não, só tem um recurso. Eu não vou entrar com ação autônoma, eu não vou entrar com sucedâneo. Não. De jeito nenhum. Se ele não souber, vai para outro. Mas não perca o seu direito por besteira. Dica do monitor e a prática. Alguma dúvida? No doubts? Ok. Vamos para o item 100. O recurso trata-se de um meio de impugnação obrigatório das decisões judiciais, em razão da previsão quanto ao reexame necessário, artigo 496 do CPC 2015, devendo ser apresentado fora do processo em que a decisão judicial é proferida. Verdadeiro? O que está errado aí? Fora do processo. Era dentro do processo. Só isso? Não. Obrigatório. Ele não é apenas um meio obrigatório. Não é meio obrigatório. Exatamente, Ana Cláudia e demais colegas. Recurso
Eu recorro se eu quiser. Se eu disser eu não quero recorrer porque eu aceito que dói menos, problema seu, não tem problema. Agora, se eu quiser lutar até o fim, eu vou recorrer da decisão. E tem mais um detalhe. Quem consegue identificar? Espera. Tô esperando. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Gente, professor Rômulo, na noite, falou a vocês de um princípio. Como é o nome desse princípio? Princípio do duplo Duplo Grau grau de jurisdição. Então, não tem nada a ver com reexame necessário. O erro está aqui. Qual é a diferença entre o duplo grau de jurisdição e reexame da decisão? Alguém sabe me dizer? Alguém sabe me dizer? Tem um detalhe bem sutil. Duplo grau é quando você quer sair de uma instância para outra. Perfeito! Eu acho que o reexame é quando você utiliza-se de um recurso para aquela decisão ser observada novamente, que eu me esqueci o nome do recurso. Não sei, eu acho. O reexame, basicamente, quem vai analisar é quem julgou. É no juiz ACO, é isso? Não necessariamente. Juiz ACO. Juiz ACO. Pode ser, exatamente. É um reexame. Alguns doutrinadores caem na besteira de dizer, ó, isso é um posicionamento meu como futuro jurista e certamente deve ser o do Rômulo. Vocês podem até perguntar para ele e vocês da turma da Cíntia podem até questionar ela, professora, qual a diferença entre duplo grau de jurisdição e reexame necessário? Para a doutrina majoritária, duplo grau é só aquilo que vai do órgão inferior para o órgão superior, que vai ser analisado perante o tribunal. Quando isso não acontece, nós temos simplesmente um reexame, que é exatamente uma revisão que é feita por aquele que julgou, por assim dizer. Então, um exemplo de reexame. Julgamento dos embargos de declaração. Quem proferiu a decisão com aqueles vícios é aquele que vai julgar. Um outro exemplo. Análise do recurso inominado, que é no âmbito dos juizados especiais cíveis. Por quê? De acordo com a Constituição e a própria lei dos juizados especiais cíveis, turma recursal não é tribunal. Por quê? Tem a composição de 3 juízes pertencentes ao primeiro grau. Eles formam um colegiado e eles vão julgar os recursos inominados provenientes dos juizados especiais. Mas não é tribunal. É tanto que tem até uma particularidade. Quando chegar mais à frente, você perguntar, professor, professora, tem a previsão do recurso especial da turma recursal para o STJ? Tem não. Justamente porque falta o requisito. Turma recursal não é tribunal. Captaram? Dúvidas? Passar. Ações autônomas de impugnação são os meios de impugnação que originam um novo processo através de petição inicial, cujo objeto é a reforma ou anulação da decisão judicial. Exemplos: ação rescisória, mandado de segurança, embargo de terceiro, pedido de reconsideração
e pedido de suspensão de liminar ou de segurança, como preferir. O que está errado? Ou está tudo certo aí? Já disse que tá errado, é porque tá errado. Eu acho que tá tudo verdadeiro. Será? Vamos ver. Ó, até aqui, meus amigos, está correto. É o conceito da ação autônoma. O que está defeituoso são os exemplos. Pedido Ação de rescisória. exemplos. Ação rescisória. Recurso, sucedâneo ou ação autônoma? Sucedâneo? A ação autônoma. Na ação rescisória, nós vamos ter a petição inicial, certo? Quando é que é cabível a ação rescisória? Para questionar sentenças transitadas em julgado. Mas para você fazer isso, interpõe até 2 anos antes do trânsito em julgado. Caso contrário, preclusão, morreu Maria Preá e você não vai ter mais o direito de questionar. É um requisito específico da rescisória. Mas a gente vai ver mais à frente. A rescisória está dentro do conceito da ação autônoma. Mandado de segurança. Recurso, sucedâneo ou ação autônoma? É ação autônoma. A ação autônoma. Qual o requisito? É pleitear direito líquido e certo. Eu vou fazer isso através de uma ação, de um processo. Embargos de terceiro. Não sei se a pessoa que me perguntou de manhã está aqui, mas eu postei lá no grupo da Cintia. É o quê? Recurso, ação autônoma ou sucedâneo? Recurso. Errou. Ação autônoma. O que é esses embargos de terceiro? O exemplo que eu posso dar aqui para vocês de cabeça é o seguinte. Vamos supor, Renato e eu, você é a exequente, eu sou o executado. Você entrou com ação de execução contra mim e o juiz determinou a expedição do mandado de penhora e avaliação. Chegou o oficial de justiça aqui na minha casa e aqui ele encontrou uma moto. E ele levou essa moto. Só tem um porém. A moto não é minha. A moto era de uma outra pessoa. Aí, nesse caso, essa outra pessoa vai aceitar ter perdido a moto, tendo em vista que eu sou devedor na ação de execução? Sim ou não? Vai não. De forma alguma que a moto é dela. Aí, nesse caso, para ele reaver a moto, ele tem que entrar com essa ação aqui, chamada embargo de terceiro. É um processo de procedimento especial, lá em que a gente vem em processo civil 4, que eu estou fazendo. Bom, até aqui tudo bem. São ações. Pedido de reconsideração. Recurso, sucedâneo ou ação autônoma? Recurso, agora é recurso. Não. Nananina, não. Ai, nenhuma. Leia o artigo 994. Querem que eu mostre para vocês? Mostra. Quero. Aqui. Cadê o pedido de reconsideração? Pode ler com calma. Tá Vocês bom, anotem tá bom. esses artigos, viu, gente? Que eles são importantíssimos. Opa, desculpa. Já vemos aqui. Pedido de reconsideração, ele é um sucedâneo. O que é esse pedido de reconsideração? Exatamente, você está na pressa, não quer que o processo vá para o tribunal, porque pode demorar. Você faz uma petiçãozinha simples, dileta o magistrado, por favor, reveja minha decisão. Ela está errada por isso, por isso, por isso. É só isso. É um pedido de reconsideração. Aí, se o teu argumento for convincente, poxa, está correto, vou reconsiderar. Mas é difícil, viu? Muito difícil ele voltar atrás.
E o pedido de suspensão liminar, vou subir aqui para ficar juntinho. Também, meus amigos, ele é um sucedâneo. É exatamente aquela situação que eu falei para vocês. A restrição de entrada de pessoas vindas de outros estados da federação, salvo se elas comprovassem ter completado o esquema da vacinação com as 2 doses ou dose única, dependendo do tipo de vacina, bem como ter o teste negativado para a COVID, anterior à data da viagem. Só que isso foi derrubado. E foi feito através de quê? Isso aqui, ó. Pedido de suspensão liminar. Alguma dúvida, meus amigos? Não. Posso avançar? Júnior, Fique à vontade. Júnior, por favor, volta lá na C, por favor. Deixa eu ver uma coisa. Aí. Não, era só para eu tirar uma dúvida, mas está correto. Obrigada. Pronto. Aí eu pensei que você ia... Gente, eu só não vou falar desse reexame necessário porque é um pouquinho complexo, mas eu prometo que eu dou um GED específico para vocês, tá bom? Cenas nos próximos capítulos. Guarda aí. Vamos nós. Sucedâneos recursais compreendem todas as demais formas de impugnação das decisões judiciais, podendo ser inseridas na categoria de recurso ou de ação autônoma de impugnação, como é o caso do pedido de reconsideração, pedido de suspensão de liminar e recurso inominado. Verdadeiro ou falso? Falso, porque ele está dizendo que pode ser inserido na categoria. Está meio certo no sentido dos sucedâneos que ele falou, mas ser inserido na categoria de recurso é o que está errado, é o que pega. Exatamente. Eu acho que são justamente a exceção. Eles não estão inseridos na categoria de recurso. Exatamente, ó. Por isso que eu digo, ó, são 3 categorias: recurso, ação autônoma e sucedâneo. São 3 coisas distintas. Vai ter doutrinador Zé Doidinho que vai dizer exatamente: o sucedâneo recursal, ora é recurso, ora é ação autônoma de impugnação. Tomem cuidado para não serem ludibriados, porque tanto a professora Cíntia quanto o professor Rômulo e certamente os nossos demais professores, exemplo do Fernando Veras, do Átila, etc. e tal, quem tiver aqui das turmas dele, entendem perfeitamente que são 3 coisas completamente distintas. Então, dizer que se enquadra um ou outro, nada a ver. Mas tem mais um errinho aí, gente. Cadê ele? Enquanto isso, eu vou molhar o meu bico. Júnior, ele, no caso, o sucedâneo recursal também o sucedâneo recursal também é um recurso nominado? Não. É isso, né? O que está errado é isso aqui. Recurso nominado. Qual é a primeira categoria para ser enquadrada em recurso? Alguém chuta? A primeira categoria como? Para ser enquadrado como recurso, tem que ser previsto em alguma lei. Lei. Lei o quê? Qualquer lei? Lei federal, né? Exatamente. A exemplo do nosso CPC, a lei... Opa! Lei dos juizados especiais. Quiserem, fora do âmbito civil, o CPP, no âmbito processual penal, na CLT, no âmbito do processo trabalhista, etc. Então, tendo previsão legal em lei federal, é recurso. Não vale uma lei municipal ou uma lei estadual criar recurso. Pode criar até na esfera administrativa, mas no âmbito judicial de jeito nenhum.
E se vocês, porventura, quiserem conciliar e num dos termos do acordo dizer, vamos criar um recurso tal, não pode. Recurso somente em lei federal. Ou lei nacional, como preferirem, não tem problema. Certo? Muito cuidado. Vai ter questões querendo ludibriar vocês. Vamos botar assim, ó. Vão omitir a palavra federal ou vão colocar outra coisa qualquer. Dúvidas? Vamos avançar. Essa aqui, quem não acertar, pelo amor de Deus. Brincadeira, gente. Todos os recursos são interpostos perante o mesmo órgão julgador da decisão recorrida. Isto é, ao órgão jurisdicional ACO. Verdadeiro ou falso? É a definição de ACO. Tá certo. ACO é o órgão hierarquicamente inferior. E o adquém é o superior. É exatamente a mudança da instância. Falsíssimo. Falsíssimo. Por quê, meus amigos? Tá falso por quê? Não Por é quê? O recurso pode ser a quem? todos os Vou recursos mostrar. perante o Para mesmo. vocês não dizerem que eu estou mentindo. Todos os recursos. Apelação. É a questão de todos, né? Palavra de todos, ok. Onde é que eu vou protocolizar a apelação? No adquém ou no ACO? Protocolizar, gente, é a mesma coisa que interpor, tá? Bom, a apelação é no apelação. É no É no ACO. É no ACO. E quem vai julgar... Exatamente. O recurso de apelação não vou protocolizar no processo, assim que sair a sentença? protocolizar, é por isso que... Aham. E o julgamento... Vou botar assim para... E o julgamento, julgar o adquém. Ou o tribunal. Esse é o caminho. Agravo de instrumento. Eu vou protocolizar onde? Eu não vou utilizar a nomenclatura. É no Adquém. agravo, é no adquém, porque ele é o juizado. Não, cuidado para não confundir. O agravo de instrumento é aquele recurso particularizado, por assim dizer, interposto em face de decisão interlocutória. Eu não vou parar o processo de primeiro grau por conta de um recurso, no caso que ainda nem tem sentença. E é um recurso, assim, excepcionalíssimo, que teve um vasto rol reduzido. Ele tem hipóteses expressamente taxativas no nosso CPC. Eu vou já mostrar aqui para vocês. Só terminar aqui o nosso raciocínio. E os embargos de declaração não tem, assim, a associação. A ACO de quem? Quem proferir a decisão fará o julgamento. Por quê? Porque a decisão viciada, questão do erro, da omissão, da obscuridade, da contradição, pode ocorrer numa decisão de primeiro grau, mas também pode ocorrer numa decisão de segundo grau, seja do relator, ou seja do colegiado, ou ainda uma decisão do STF ou mesmo do STJ. Então, por esse motivo, não tem essa associação. A de quem, certo? Eu prefiro fazer assim. Mas nós temos algumas situações, eu vou citar aqui apenas uma, mas não precisa estressar agora com ele. É o nosso recurso ordinário. O recurso ordinário, ele tem uma particularidade. Geralmente, é para essa ação aqui, mandado de segurança. Mas esse mandado de segurança ele tem que ter natureza denegatória, ou seja, você pediu a segurança, essa ação começou lá no tribunal, pode ser no TJ ou no TRF, e o desembargador, o relator que analisou, disse assim, não. Aí você interpõe o recurso ordinário para fazer a análise dele no STJ ou no STF, conforme o caso. Entenderam? Então, por esse motivo que nem sempre começa no ACO. Vou deixar só esses três aqui para vocês não se atrapalharem. E eu vou mostrar aqui rapidamente o artigo 1015.
Ó, o artigo 1015, ele traz um rol limitado de matérias. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutela provisória, mérito do processo, e vai seguindo até o último inciso. Outros casos expressamente previstos em lei. Ou seja, só o que tiver aqui no artigo 1015 é que pode ser julgado via agravo de instrumento. O que tiver fora do artigo 1015, pergunto a vocês, vai poder ser impugnado via agravo de instrumento? Sim ou não? Vou dar um exemplo, para ficar mais palatável. Indeferimento de prova. Dá uma olhadinha aí e vê se vocês encontram no 1015. Não. E o que acontece? O juiz de primeiro grau pediu uma prova pericial, ele disse categoricamente não. Aí, só que essa prova é fundamental para a elucidação do direito. E aí, o que eu faço? Fica por isso mesmo? Isso aqui, na turma da manhã, a professora Cíntia fez a distinção. E eu vou falar para vocês da turma do Romo. Nós temos 2 tipos de decisões interlocutórias. Nós temos as decisões interlocutórias de conteúdo processual, que são exatamente isso aqui. Se quiserem anotar, pode anotar. Decisões interlocutórias de conteúdo processual. Observação V, artigo 1015. O que tiver fora do artigo 1015 são as nossas decisões interlocutórias de mérito. E vai seguir o entendimento desse artigo. Artigo 1009. Da sentença cabe apelação. Parágrafo 1º. Vou destacar aqui. As questões resolvidas na fase de conhecimento. Se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, quer dizer, não estiver ali no artigo 1015, o que é que no CPC nos diz? Não são cobertas pela preclusão, ou seja, você não vai perder o direito de questionar. Você vai poder questionar sim, só que vai ser um momento posterior. E devem ser suscitadas em preliminar de apelação. Aquela prova pericial que você pediu ao juízo de primeiro grau e ele negou, e ele proferiu uma sentença que, em termos chulos, te lascou, você vai interpor a apelação normal contra a sentença, vai abrir um tópico chamado preliminar e vai fazer o questionamento. Eu perdi a porcaria dessa decisão, desculpa. Não nesses termos, tá? Só para ficar mais elucidativo. Eu vou abrir a preliminar dizendo, questiono a decisão do doutor juízo de primeiro grau quanto ao indeferimento da minha prova pericial. Por isso. Isso preliminarmente falando. Esse é o raciocínio. É porque como a gente ainda não viu a estrutura do recurso, mas vai ficar bem compreensível. Nós temos um título, nós temos a qualificação, é igual a petição inicial, a contestação que vocês fizeram. A qualificação, no caso, recorrente e recorrido. Não precisa dizer fulano de tal, residente, não precisa. Basta dizer conforme dados da inicial, conforme dados da contestação. Não tem problema. Aí depois, passando um pouquinho, nós temos as nossas razões recursais. O que diabo essas razões recursais? Exatamente os motivos pelos quais você irá pleitear o pedido de reforma, anulação ou integração, conforme o caso. Só que, entre a qualificação das partes e as razões recursais, eu vou abrir um tópico intermediário chamado preliminar da apelação. Justamente com base no artigo 1009, parágrafo 1º.
Por quê? Aquilo que eu não pude questionar via agravo de instrumento, eu farei agora. E aqui você faz o seu recurso, a sua fundamentação. Oi, desculpa. Pronto. Melhorou? Pronto, é assim. Eu ainda vou ensinar vocês a fazer a peça, tá bom? Aqui é só a nossa introdutória, bem chula. Nós temos a peça, a qualificação das partes. Do mesmo jeito como se faz uma petição inicial, se faz uma contestação, a gente vai fazer isso no recurso. Aí, depois, vem a parte dos fatos, ou você vai explicar o que foi que aconteceu a situação. Em seguida, vem as razões recursais. O porquê que a decisão merece ser reformada, merece ser anulada ou integrada, conforme o caso. A reforma e a anulação são particularidades da apelação e do agravo de instrumento. E a integração é aquele pedido específico nos embargos de declaração. Captaram o entendimento? Ok. Sobe um pouquinho, por favor. Perdão. Mas isso aqui eu vou apagar, tá? Aí o que é que acontece? Do indeferimento da prova pericial. Aqui eu vou contar a história. O juiz de primeiro grau indeferiu a minha prova pericial, por isso, não pude alegar naquele momento, porque está fora do artigo 1015. Estou alegando agora, da devida fundamentação. Entende-se equivocada o indeferimento da prova, por isso. Requeiro, portanto, aí no caso, o indeferimento da prova pericial, vocês iriam pedir o quê? Uma reforma ou uma anulação? Pode repetir, Júlio? Tá aqui. A situação é a seguinte. A pergunta. Eu pedi prova pericial no processo. O juízo de primeiro grau negou. E ainda foi sacana comigo, proferiu sentença de improcedência. Olha aí os termos que eu estou usando. Não vamos dizer isso para os professores, não, pelo amor de Deus, brincadeira. Aí o que é que acontece? Eu, inconformada, vou impugnar. Eu vou fazer a minha preliminar de apelação, o indeferimento da prova pericial. Com base nisso, você vai pedir o quê? Uma reforma ou uma anulação? Anulação. Eu pediria anulação, porque ele não analisou a prova, aí poderia ter dado um resultado totalmente diferente, né? Justamente. Olha aí, estou gostando de ver de vocês. Era um ponto. Mas eu não tenho competência, não tenho legitimidade para dar ponto. Eu tenho uma pergunta. Fica à vontade. Aí, depois dessa peça aí, o juiz vai pedir para o recorrido fazer as contrarrazões, né? Isso, exatamente. Da mesma forma que tem a petição inicial e a contestação, no recurso eu tenho o recurso e as contrarrazões. No caso da apelação, apresentadas as contrarrazões, ou decorrido o prazo, o que acontecer, o processo vai para o tribunal. Juiz de primeiro grau, tomem cuidado com a minha fala, que prestem bastante atenção. Juízo de primeiro grau não faz juízo de admissibilidade de recurso. Se, porventura, o juiz, onde você trabalha, Renata, lá na Quinta Vara Civil, disser, esse recurso não vai para o tribunal, não, porque ele dá um motivo lá qualquer. Ele vai sim, doutor. Qual é a medida judicial que vocês vão utilizar nesse caso? Vai ser um recurso? Vai ser uma ação? Ou um sucedâneo? Ou um monitor malvado? Vou chutar no sucedâneo. Não. Nesse caso, infelizmente, você vai ter que abrir uma petição inicial, mas aí você vai protocolizar lá no Tribunal de Justiça. E o nome dessa ação chama-se reclamação. Cuidado, nós vamos botar um caso concreto, já estou antecipando,
e tem, assim, um caso hipotético, o juiz relatando que fez juízo de admissibilidade do recurso de apelação. E a gente sabe que juiz de primeiro grau não pode fazer juízo de admissibilidade. Isso é prerrogativa de tribunal. Se ele fizer, ele estará usurpando a competência. A usurpadora. Aquela novela mexicana. E por conta disso, você não vai aceitar. Ah, é? Vou mostrar para o senhor, doutor, que esse recurso vai para o tribunal, sim. 2 mais 2 são 4. Interpõe a apelação ou a reclamação lá no tribunal. O tribunal vai pedir os esclarecimentos. Se os argumentos do juiz forem totalmente falhos, venha recurso. Viu, doutor? Como ele foi? Gostaram? Então, a apelação é exclusiva do TJ. A questão do juízo de admissibilidade. O juiz de primeiro grau não faz juízo de admissibilidade de recurso algum, a não ser aqueles que ele vai julgar, propriamente dito. No caso, embargo de declaração, aí tudo bem, não tem problema. Mas a apelação não pode fazer juízo de admissibilidade. Agravo de instrumento não tem nem perigo, que não vai ser nem protocolizado lá no primeiro grau, já vai direto para o segundo. Dúvidas? Isso aqui eu vou apagar, tá, gente? Porque eu vou marcar um jegue específico para a gente treinar as peças. Ou pelo menos um, que der tempo. Eu deixo até vocês escolherem. Dúvidas? Onde é que nós tínhamos parado, hein? Me perdi. Aqui. Ficou claro, gente? Sim. Muita informação, né? Eu sei, por isso que eu faço questão assim, de paulatinamente revisar com vocês, perguntar, para chamar a atenção de vocês, porque essas coisinhas caem muito na prova colegiada. Já estou advertindo vocês tomarem bastante cuidado com as questões colegiadas. A prova colegiada, no caso. Vamos nós. O conhecimento de um recurso pelo órgão ao qual caiba seu julgamento implica a consequência jurídica do seu exame de mérito para necessariamente provê-lo. Verdadeiro ou falso? A verdadeira, que é ele que vai examinar, tem que examinar o mérito. Será? Vamos nós. Eu sabia que vocês iam ter dúvida. Ó, gente, eu fiz um material adicional, depois eu passo para vocês, tá bom? Eu estou com uma mentalidade errada, né? Ó, lembra dessa figurinha aqui da montanha que eu falei lá, que o Rômulo falou? Apresento para vocês em primeira mão a montanha. E eu citei para vocês da manhã, inclusive passei material escrito. Se vocês leram, beleza. Se não, leiam, por favor. Mas como é que funciona na prática? Todo recurso, meus amigos, ele passa por uma dupla análise. E quem faz essa dupla análise, primeiramente, é o nosso relator. E as funções do relator, marquem esse artigo aqui, com asterisco, estrela, coração, caveira, o que vocês quiserem. Tem muitos detalhes, mas depois eu vou explicar para vocês mais detidamente. Esse artigo aqui é de suma importância. Mas, em linhas gerais, o que tiver aqui no artigo 932 é o que o relator pode fazer. E dentro do que ele pode fazer é o juízo de admissibilidade, onde ele vai analisar tão somente os requisitos processuais no recurso. Se o recurso está tudo direitinho, atendeu a isso aqui, os pressupostos recursais, o recurso vai ser conhecido. O simples fato de dizer que o teu recurso foi conhecido não significa dizer ganhei o recurso, uhul! Nananina, não. Por quê? Juízo de admissibilidade e juízo de mérito são duas análises distintas realizadas pelo tribunal. A primeira é feita apenas uma análise se o recurso atende aos requisitos processuais previstos na lei. A segunda é o julgamento propriamente dito do recurso, que é exatamente o mérito. Então, não significa dizer, passou no juízo de admissibilidade, eu ganhei, sou vencedor. We are the champions. No way. De jeito nenhum. Porque aí tem o julgamento do mérito. Então,
tomem cuidado com essa aqui, voltando para o item. O conhecimento é o quê? Passou no juízo de admissibilidade. O recurso está tudo direitinho, está ok. Pelo órgão ao qual cabe o seu julgamento, no caso, é no tribunal, mas é feito pelo relator, implica a consequência jurídica do seu exame de mérito para necessariamente provê-lo. O resultado final do recurso pode ser provimento ou pode ser um improvimento. Aí, gente, eu vou convidar vocês a fazermos uma breve reflexão. Um minutinho. Cadê? Mas eu posso até questionar. O pessoal da noite já sabe, mas o pessoal da manhã não. A pergunta singela é isso aqui. Na opinião de vocês, o juiz tem liberdade ampla e restrita para julgar toda e qualquer ação? O que é que vocês acham? Ele pode julgar irrestritamente? Ou ele tem que atender a certos critérios? Tem que atender a certos critérios. Exatamente. Como a Ana Cláudia bem frisou, o pessoal da manhã mandei esse material escrito para vocês. Só não estava devidamente coloridinho. Não sei, né? Manda tanta coisa que vocês só faltam ficar doido comigo. Não sei como é que vocês me aguentam, mas não tem outro, tem que ser o meu. Obrigado. Gente, é o seguinte. Você é um fofo, Júlio. Gente, de criatividade, você é um fofo. Obrigado. Gente, de fato, o que é que acontece? O juiz, ele tem o direito de julgar, sim. Dê-me os fatos que eu te darei o direito. Só que, na maioria das vezes, as nossas decisões, quanto às determinadas matérias de direito, elas já estão devidamente pacificadas e uniformizadas, através da formação de precedentes judiciais. E, por conseguinte, pode gerar uma jurisprudência e ainda súmulas que vinculam o julgador. E o próprio CPC 2015, no seu artigo 927, nos traz a seguinte disposição. Tá dando para ver, pessoal, ou tá pequeno? Tá ótimo, Júnior. Melhorou. Pronto. É porque realmente o espaço aqui é pequeno, porque eu não queria quebrar o artigo. Mas é bem simples. O CAPT nos diz o seguinte: os juízes e os tribunais observarão. Quando ele fala assim, observarão, é uma faculdade ou é uma imposição? É uma faculdade. Certeza? É uma imposição, né? É uma imposição. A faculdade, Ana Cláudia, e demais, seria se eu tivesse aqui, ó. Os juízes e os tribunais poderão observar. Aí, se ele quisesse seguir, ele seguiria. Se não, problema dele. Mas, como o CPC coloca observarão, o juiz é obrigado a seguir tudo que está aqui no 927. E aí dele se não seguir. E eu vou já mostrar por quê. Mas vamos explicar rapidamente cada um desses incisos. Porque o Rômulo não fez isso e eu quero fazer. Bora, eu que mando. Bom, o inciso 1 nos diz o seguinte: os juízes e os tribunais observarão as decisões proferidas por este órgão aqui, Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Retornando um pouquinho para as nossas aulas de direito constitucional. O que é esse diabo controle concentrado de constitucionalidade? O controle de constitucionalidade, meus amigos, ele pode ser feito de duas formas. Ele pode ser feito através da via difusa e da via concentrada. A via difusa é o que nós estamos estudando aqui na nossa disciplina, recursos. Então, o judiciário faz o controle da constitucionalidade pela via difusa, quando ele faz o julgamento de recursos e promove a uniformização da jurisprudência. Isso é o controle difuso. E o controle concentrado é quando há a interposição das nossas ações constitucionais. E isso vai ser feito aonde? No próprio STF, porque a competência dele para julgar uma ADIM, uma ADO,
um ADPF ou um ADC. E o resultado proferido nisso aqui vincula juiz de primeiro grau, o tribunal e quem quer que seja. E, fim de papo. Alguma dúvida? Tenho. Pode perguntar. Como é que uma pessoa faz 9 cadeiras? Aí é mérito de vocês, eu não tenho como responder. Não tem condição da pessoa fazer 9 cadeiras. É humanamente impossível. É muita informação, eu reconheço. Vamos para o segundo item. Os juízes e os tribunais observarão os enunciados de súmula vinculante. Quem tem prerrogativa para editar a súmula vinculante? O nosso STF, com base no artigo 103A da nossa Constituição, que atribui essa prerrogativa para ele. E devem observar também os acórdãos. Quando ele fala em acórdãos, quer dizer que é exatamente o julgamento colegiado, não é monocrático. E isso aqui que está destacado, né, nesse colorido, parece o restart, são as nossas técnicas de julgamento. O IAC, o IRDR e o julgamento dos recursos repetitivos. Por hora, eu não vou falar deles, mas eu estou apenas apresentando vocês para já irem se familiarizando com esses termos. IAC, IRDR e recursos repetitivos. São as nossas técnicas de julgamento. Em linhas gerais, quando são aplicadas, visam isso aqui. Uniformizar a jurisprudência. É assim que os tribunais fazem. Quando há uma divergência, ou vai por IAC, ou vai pelas demandas repetitivas, ou vai pelos recursos repetitivos. Um dos três. Ou todos os três, a depender do caso. No nosso caso, os precedentes da pandemia da Covid-19, certamente em algum momento vão passar por isso aqui, até serem devidamente uniformizados. Cenas dos próximos capítulos para o nosso direito. Dando sequência. Os enunciados de súmulas do STF em matéria constitucional, que não seja de caráter vinculante, com base no 103A da Constituição, mas que é editado pelo STF e pelo STJ. Por isso que eu pego muito no pé de vocês. Quando é pertinente, eu faço. Gente, dá uma olhada na súmula tal. Eu faço questão de copiar no chat. Não é à toa não, viu? Porque isso aqui tem que ser observado. E o que é uma súmula? Basicamente, é um entendimento resumido, sintetizado, daquilo que passou por isso aqui. Pelo IAC, pelo IRDR, pelos recursos repetitivos, e que atualmente se encontra pacificado e uniformizado. E com base nisso, os tribunais seguem. E o último é um pouquinho complicado. É questão já de Constitucional 3, meus amigos. Pesado. O que é que acontece? Em algum momento, é possível você dizer que uma determinada lei ou ato normativo é inconstitucional, independentemente de interpor isso aqui. Ó. ADI, ADO, ADPF, ADC. Você pode dizer, determinada lei é inconstitucional. Quando isso acontece no âmbito dos recursos, os tribunais, eles dispõem de órgãos específicos denominado plenário. O que é o plenário? O plenário, gente, é a turma toda. Perdão, é a turminha toda lá deles. Todos os desembargadores componentes daquele tribunal. No Tribunal de Justiça, eu fiz um levantamento, temos mais de 60 desembargadores distribuídos entre as câmaras cíveis de direito privado, cíveis de direito público e as câmaras criminais, certo? Só que é humanamente impossível reunir 60 julgadores, porque sempre tem algum fato impeditivo. Ou um está doente, ou alguém da família morreu, ou está de férias, ou se aposentou. Aí já pensou o que é que ia acontecer? Alegar uma inconstitucionalidade, isso é impossível julgar porque eu não consigo reunir toda a galera. Aí, a própria Constituição prevê a criação de um outro órgão, chamado órgão especial. A composição já é resumida. É um percentual. Quem define? Cada tribunal vai definir a composição do seu regimento interno. Aqui no Tribunal de Justiça, a composição atual é de 25 desembargadores. Tem os nomes deles tudo bonitinho listados no tribunal. O que é mais fácil? Juntar 60 ou juntar 25?
Hein, meus amigos? O Oxe, que mais? 25. 25. 25. Justamente. Tá certo, Aí, gente. oi, perdão. Aí o que é que acontece? Isso aqui, plenário e órgão especial são questões específicas de alegação de inconstitucionalidade no âmbito recursal. Quando isso acontecer, quem vai julgar o plenário ou o órgão especial, dependendo se o tribunal criou ou não seu respectivo órgão especial. Alguns tribunais são bem pequenininhos. A exemplo do Tribunal do Amazonas. Ave Maria. Eu acho que tem uma média de 20 desembargadores e olhe lá. Não há necessidade de criar um órgão especial. O plenário mesmo supre. Aqui no Tribunal de Justiça, convencionou-se criar um órgão especial. Em São Paulo, pelo amor de Deus, já pensou juntar 200 desembargadores para julgar essa questão? Impossível, tem que criar o órgão especial. E isso também, meus amigos, se aplica também no STJ, tem o seu plenário, tem o seu órgão especial, e também tem no STF, porque nem sempre dá para juntar os 11 ministros. Humanamente possível. Carmen Lúcia tem que fazer as unhas, tem que pintar os cabelos, etc e tal, algum problema pessoal dela. Aí por isso que cria-se um órgão especial. E essa cláusula de plenário está prevista na Constituição. Então, em linhas gerais, é para discutir constitucionalidade em matéria recursal. Alguma dúvida, gente? Essa aqui está pesada, porque realmente eu preciso adentrar nisso aqui com vocês. Para quando chegar mais à frente, o Júnior me falou isso aqui, eu sei. Professor, eu sei, e é isso, assim, assim, assim. Vocês vão ficar abafando, e vai que rola um ponto, né, de ambos os lados. Prevenir é melhor que remediar. Dúvidas? Deixa eu ver. Gente, eu vou terminar só a análise dessas questões, aí as da OAB e as minhas autorais eu vou deixar para o próximo JET, porque eu já estou sentindo que vocês estão cansando, e eu também já estou ficando cansado, tá bom? Então, vou só terminar aqui para não ficar devendo, mais do que eu já estou devendo. Vamos rapidinho agora. O resto é mais tranquilo. O juízo de admissibilidade recursal de todos os recursos é feito diretamente pelo órgão jurisdicional ao qual se tenha recorrido. Ou seja, o órgão jurisdicional há de quem? Verdadeiro ou falso? Tá verdadeiro, porque é o A de quem, não é o ACOM, para admissibilidade. Por que é que eu fiz esse esquema aqui? É falso. Aqui o erro. Todos. Vou passar não. Calma que dá certo. Eu vou Você até é o fim. muito afobada, responde rapidamente. Tem que parar para pensar. A passar, não vou passar, não, tenho certeza. Vai passar sim, que você passou no Nilson, que era pesado, porque não vai passar aqui, que é mais tranquilo. Isso aqui é pequeno. Calma que dá certo. Vamos continuar. Próximo. O recurso pode ser interposto por terceiros, independentemente da demonstração do interesse jurídico consubstanciado na possibilidade de a relação jurídica da qual seja titular ser afetada pela decisão recorrida, gerando-lhe prejuízo. Verdadeiro ou falso? Tem que ter interesse. E o próprio CPC ainda adverte. Tem que ser o terceiro prejudicado. Legitimidade e interesse. Ao dizer que é independente da demonstração disso aqui, está errado. Alguém que não tem nada a ver, não é afetado, vai recorrer para quê? Não rola. Entenderam, gente? O erro está só aqui. O independentemente. Depende, sim, dele ser afetado pela decisão de algum modo. E essa decisão trazer para ele um prejuízo. Próximo. Prescrição e a decadência são matérias que não podem ser suscitadas nas razões ou nas contrarrazões de qualquer recurso, uma vez que a sua arguição deverá ser feita obrigatoriamente em preliminares de contestação. Verdadeiro ou falso? Na minha humilde opinião,
Pode. Por quê? Porque pode ter prejudicado a decisão. Não era essa a resposta que eu queria ouvir. Eu acho que é porque às vezes erra e a própria pessoa recorre do tempo. Não? Tá mais ou menos no caminho. Gente, nós ainda vamos estudar mais à frente, nós temos uma coisa chamada... Opa, só... É toque, tá? Nós temos uma coisa chamada matérias de ordem pública. E, mesmo que eu não questione no recurso, obrigatoriamente o tribunal vai ter que analisar. E entre elas, nós temos a prescrição e a decadência. Prescrição, para quem não sabe, não lembra, é a perda do direito de ajuizar a ação. E a decadência é a mais gravosa, é a perda do direito. E por conta disso, não tem um momento processual específico para você alegar. Assim, contando que o processo não tenha transitado em julgado, obviamente. Até na execução você pode alegar, não tem problema. Por isso que são consideradas matérias de ordem pública. Pode ser alegado em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Então, por que eu vou limitar? Dizer que eu só posso alegar prescrição e decadência na contestação em morreu Maria Preá? Não. Totalmente errado. Ficou claro, gente? Isso aqui é novidade que eu estou trazendo para vocês. Sim, perfeito. Sim. Vamos nós. Toda decisão judicial deve ser impugnada em sua totalidade. Não, porque É parcial. seria a parcial. Exatamente. Remete a esses conceitos aqui. Nós temos o recurso total e o recurso parcial. Recurso total, eu vou impugnar todos os capítulos da decisão. E o recurso parcial, impugnar parcela dos capítulos da decisão. Para não dizer que eu estou falando do grego e depois irem me esculhambar. Por exemplo, vou esquematizar aqui para ficar mais bonitinho. Dano moral e danos materiais. Espera que eu vou subir aqui um pouquinho para visualizar. Nesse capítulo que eu falo, é tudo que o juiz vai resolver dentro de um processo. Uma decisão judicial, uma decisão interlocutória, uma sentença, uma decisão monocrática, um acórdão, tem capítulos das decisões. Coisas que foram debatidas e que devem ser resolvidas no curso do processo. Mas vamos nos limitar por hora à nossa sentença, para ficar mais fácil. Vamos dizer que nessa sentença em específica, o juízo de primeiro grau julgou isso aqui improcedente. E isso aqui também improcedente. Pergunto a vocês. Você, na qualidade de autor do processo, que pediu danos morais e danos materiais, e o juiz negou tudo, você vai questionar tudo ou só a metade? Ou não vai questionar nada? Tudo. Então, se você vai optar por questionar tudo, o seu recurso será considerado como total. Justamente porque você vai impugnar todos os capítulos da decisão. No nosso exemplo, os danos morais e os danos materiais. Agora, vamos imaginar outra situação. Vamos dizer agora que os danos morais foram considerados improcedentes e os danos materiais procedentes. Você vai alegar toda a decisão ou somente uma parte dela? Só a parte. E qual parte? Os danos morais ou os danos materiais? Morais. Danos morais. Justamente. Porque foi onde eu perdi como autor. Tá vendo, gente, como é legal fazer os links com os exemplos? Fica bem mais palatável. Vou deixar aqui para vocês. Tá acabando, pronto. Aff, Maria, eu sou muito exagerado. Tá acabando, eu prometo.
O recurso, de acordo com o caso concreto, busca a reforma, a invalidação, o esclarecimento e a integração de uma decisão judicial, sendo irrecorríveis os despachos, mesmo aqueles que contenham conteúdo decisório. Verdadeiro ou falso? Falso. Onde é que está o erro? Aqui. Horríveis. Às vezes está só o nome lá, né? Despacho, e não é só movimentação de mero expediente, é uma decisão. Então, se tiver conteúdo decisório. Exatamente. Inclusive, no primeiro GED eu mostrei para vocês uma decisão lá, muito fueca, tinha um nome bem grande, despacho. Mas tinha um conteúdo todinho de decisão interlocutória. Aí pergunto, peraí, é uma decisão interlocutória, eu vou questionar sim, vou interpor meu agravo de instrumento. O que vincula é a natureza da decisão, não é o nome do filho. Próximo. A ação rescisória é uma espécie de recurso cujo prazo para propositura é de 2 anos após o trânsito em julgado. Tá certo. Depois que transitou em julgado, transitou em julgado. Mas o que é que eu estou perguntando? Por que eu fiz aquela viagem toda nas classificações? Olha o nome ação rescisória e olha se diz se é recurso ou não. A ação rescisória não é um tipo de recurso. Não é recurso. Exatamente. É o que, meus amigos? Ação autônoma. Porque eu vou ter a petição inicial. A petição inicial, né, ela tem, e a finalidade Exatamente. não foi feita, não é isso? Exatamente. Ação rescisória é ação autônoma. Ó, próximo. Os recursos serão voluntários, porém, reputa-se admissível sua interposição de ofício pelos juízes, desembargadores e ministros para manutenção e defesa dos argumentos contidos em suas respectivas decisões. Verdadeiro ou falso? Ô monitor malvado! Tu é mal mesmo. A prova colegiada de vocês está bem bonitinha, vou logo avisando. Brincadeira, gente, eu nem tenho acesso. E aí, gente? Quando a gente fez a leitura do 996, lá tinha juiz, de ministro, desembargador, para recorrer de decisão? Os membros do judiciário têm essa legitimidade? Não, eles Quem não movimenta podem. o processo são as partes. Exatamente. Eles não têm legitimidade, eles não têm o interesse. Eles só estão ali prestando um serviço, que é exatamente dar resposta ao nosso jurisdicionado e tão somente. Próximo. Ficou claro, gente, essa parte aqui? Sim, ficou. Perfeito. Penúltimo. O recurso ex officio é interposto contra toda sentença condenatória em face de pessoa jurídica de direito público, chamado fazenda pública. Verdadeiro ou falso? Pessoal da Cíntia, vocês não têm direito de errar. A Cíntia comentou. Brincadeira, tá? Não tem problema. Vamos refrescar a cuca de vocês. E quem não viu, vai ver agora aqui comigo. Adoro a fazenda pública, né? Amo. Eu quero ser juiz da fazenda pública futuramente, para ensinar esse povo a fazer os precatórios. Gente, alguns doutrinadores, eles são maldosos. Eles colocam isso aqui. Recurso ex officio.
É uma nomenclatura totalmente equivocada, porque, primeiro, recurso é voluntário, não é obrigatório. Quando eles falam esse negócio de recurso ex officio, na realidade, eles estão se remetendo a esse instituto aqui, chamado reexame necessário, ou também duplo grau obrigatório. Esse reexame necessário, ou esse duplo grau obrigatório, ele tem previsão legal no artigo, esse é o artigo, ó, tinha uma, mas eu botei bem aqui, 496. E eu utilizo ele com muita constância lá na Fazenda Pública. Vocês querem ver rapidamente ou eu só em linhas gerais? Não, linhas gerais. O que é que acontece? Quando a Fazenda Pública, ela sofre isso aqui, sentenças condenatórias, dependendo do valor, haverá ou não a obrigatoriedade de reexame necessário. E isso, o nome está dizendo, reexame necessário, duplo grau obrigatório. Trata-se de uma condição de validade e eficácia da sentença condenatória contra a Fazenda Pública. Ou seja, se não tiver reexame necessário, que é para ter ido por reexame necessário, e chegar na execução, a Fazenda Pública vai entrar com a impugnação ou com os embargos, embargos à execução, a depender do título que ela está sendo executada, e vai dizer, não teve o reexame necessário, pode anular tudo isso. E, infelizmente, vai ter que ser anulada a decisão e a sentença vai ter que ir para o tribunal. Tá vendo como é perigoso? E se o juiz não tiver feito, você como recorrente, ó, pode mandar esse negócio para o tribunal, está submetido ao duplo grau. E a fundamentação está aqui, ó, artigo 496. Ficou claro? A gente vai estudar ainda o reexame necessário. E talvez um outro instituto, mas eu não vou falar agora, vou deixar em suspense. E a nossa última, para liberar vocês, e eu também descansar, é o seguinte. A Fazenda Pública, o Ministério Público e a Defensoria Pública têm prazo em dobro para recorrer e responder recursos, inclusive no âmbito dos juizados especiais cíveis e dos juizados especiais da Fazenda Pública. Verdadeiro? Verdadeiro. Verdadeiro. Certeza? Até responder recurso, eu tenho certeza. Agora, esse inclusive no âmbito dos juizados especiais para frente, eu não sei. O erro está aqui. O que é que acontece, gente? Na lei dos juizados especiais, não existe prerrogativa de prazo em dobro. E o prazo lá é diferenciado. Prazo para recurso inominado. É apenas 10 dias. Se, porventura, tivermos a Defensoria Pública, o prazo dela, 10 dias. Ministério Público, 10 dias. Fazenda Pública, 10 dias. Esses três vão descer do pedestal e vão se equiparar ao jurisdicionado comuns, nós. Então, no juizado especial, é todo mundo igual. Esse é o detalhe. Prontinho, gente. O prazo é um para todos, 10 dias. É comum para todos. 10 dias é um prazo comum. Não tem a prerrogativa do prazo em dobro. Por que eu estou advertindo isso? Isso aqui é matéria que era vista lá na TGP, mas eu estou rememorando aqui, porque certamente pode cair um caso do juizado especial trazer essa informação e vocês vão errar. Tomem cuidado. Alguma dúvida, algum questionamento, indagação? O item J, a resposta é verdadeira ou falsa? J, vamos ver aqui. Não, como eu havia dito. Nós ainda vamos estudar mais à frente
um instituto chamado Matérias de Ordem Pública. O que é isso? São questões de direito que, mesmo eu não tendo me manifestado sobre elas, se for constatado naquele caso concreto, o tribunal vai ter que analisar. E, por conta de ser matéria de ordem pública, não tem um determinado momento processual para ser alegado. Eu posso alegar na contestação, sem problema algum. Eu posso alegar na minha apelação, sem problema algum. Se já estiver no âmbito da execução, eu posso alegar sem problema algum na minha impugnação ou no meu cumprimento de sentença. Inclusive, eu posso levar para rescisória, se, porventura, já houve a prescrição, mas o juiz não reconheceu. Aí, nesse caso, ação rescisória. Então, é algo assim muito importante. Tá certo, obrigada. Por nada. Algo mais? Então, meus amigos, é isso. Encerramos. Eu não vou mais prender vocês, até porque vocês estão cansados e eu também. Antes de sair, coloque os nomes de vocês com as matrículas, tá bom? Obrigada. Ok, obrigada. Júnior, muito obrigada, viu? Por nada. Obrigada. Bom final de semana, bom descanso. Para vocês também. Pessoal do Ronco, bom trabalho. Vou já ligar para mim para a postergação do campo. Um abraço. Um bom fim de semana para todos. Tchau. Tchau, Júnior.